Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao iniciar esse vídeo sobre os sacramentos de cura, de início eu quero que todos percebam que, como cristãos, todos nós somos portadores de um tesouro em vaso de argila, como diz a palavra de Deus. Nós estamos sujeitos a falhas durante a nossa caminhada. Daí a necessidade de dois sacramentos de cura. A reconciliação, nós conhecemos como confissão, para toda e qualquer situação de pecado, e a unção dos enfermos, para os momentos de moléstias grave ou uma debilidade física. Para o católico, saiba que pedir a graça de uma cura é legítimo. Não é estranho à prática católica. Mas não devemos esquecer que nenhum mal é mais grave do que o pecado. A cura é uma graça, mas a doença não é necessariamente a ausência dela. Como o pecado, meus irmãos, ameaça a nossa vida espiritual, Cristo ele nos dá o seu perdão, que é o remédio que cura a nossa alma. Quando nós estudamos o sacramento do batismo, nós vimos que através dele nós recebemos a graça santificante. Mas por causa do pecado original, a nossa natureza ela ficou enfraquecida para o bem. E por isso nós temos maior facilidade de cair no pecado. São Paulo dizia que nós fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos. A nossa liberdade ela foi decaída pelo pecado. E essa liberdade está de tal modo ferida que não conseguimos observar nem mesmo as leis morais naturais sem o auxílio da graça de Deus. Mas ao recebermos a graça de Deus, a nossa liberdade se fortalece. E mesmo vivendo na carne, nós conseguiremos viver santamente na fé do Senhor. E Jesus, conhecendo os limites e as fraquezas da nossa natureza humana, e sabendo que seria praticamente impossível não nos mancharmos até o fim da nossa vida, ele instituiu o sacramento da penitência. Esse sacramento é o mais belo presente de Páscoa. Eu digo presente de Páscoa porque foi o primeiro ato do Senhor após a ressurreição. No dia da Páscoa, foi instituir o sacramento do perdão. Instituiu esse sacramento porque a vida nova que nós recebemos no batismo pode ser enfraquecida ou até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante esse sacramento. Ele que provou ter autoridade de perdoar os pecados, ele mesmo conferiu aos seus apóstolos esta mesma autoridade quando na noite da Páscoa ele apareceu aos seus apóstolos e disse: Jesus disse, de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Será que precisa ser mais claro do que isso? Do que essas próprias palavras do Senhor Jesus? O próprio Jesus confere aos apóstolos, aos bispos, seus sucessores, sucessores dos apóstolos, e aos padres o poder de perdoar os pecados. Não é o sacerdote que perdoa, mas é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote que perdoa os pecados. Portanto, eles são instrumentos da misericórdia de Deus. Eles exercem o poder de perdoar os pecados em nome da Santíssima Trindade. Mas antes da confissão, eu quero que você saiba que nós devemos pedir as luzes de Deus para reconhecer os próprios pecados. Se formos iluminados e fortalecidos por Deus,
nós poderemos empreender a difícil tarefa de examinar nossa consciência. E para isso, é preciso rogarmos ao Espírito Santo que nos dê olhos para enxergarmos nossas misérias. Agora é bom esclarecer também que o exame de consciência não é um simples exame psicológico, mas sim colocar-se diante de Deus com a certeza de que olhar dentro de si mesmo com honestidade, deixando que Ele nos veja como somos, é fonte de paz imensa. Um bom exame de consciência, ele é feito principalmente diante da Palavra de Deus. Por quê? Porque só a Palavra de Deus pode nos mostrar o que é bom e o que é mal. Assim nos deixamos cada dia conduzir por ela. Ela que nos julga e lentamente se desenvolve e se purifica em nós uma consciência mais profunda do pecado. A Palavra de Deus, ela nos ensina que tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Até mesmo aquilo que não temos consciência. Para nos convertermos, meus irmãos, eu acho que nós poderíamos até fazer o exame de consciência diante do crucifixo. É o que nos ensina aqui o Catecismo no número 1432. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado pelos nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo. Que imensa verdade é essa, né? Nós só poderemos compreender toda a gravidade do pecado contemplando o que Ele fez com Jesus na sua paixão e morte. Isso nos mostra toda a malignidade do pecado. Para compreendermos a maldade do pecado, nós temos que contemplar cuidadosamente Jesus crucificado. Veja que este foi o preço que Ele pagou para nos arrancar das mãos do demônio. Somente, meus irmãos, contemplando demoradamente as suas chagas, a sua coroa de espinhos, os seus açoites, os seus cravos, as suas feridas, é que poderemos ter em conta toda a tristeza que o pecado representa em nossa vida. A nossa conversão a Deus consiste sempre na descoberta da sua misericórdia. É sempre fruto do retorno para junto do Pai, que é rico em misericórdia. A parábola do filho pródigo nos ensina que não há pecado que Deus não perdoa, que Deus não possa perdoar. O jovem que voltou à casa do pai, depois de ter a vida esbanjado sua herança, foi recebido de braços abertos pelo pai logo que reconheceu suas faltas. Bastou que esse jovem dissesse arrependido ao pai que tinha pecado contra o céu e contra ele, para que o pai lhe calasse a boca, sem lhe perguntar onde esteve e o que fez com a herança. E imediatamente mandou colocá-lo no lugar que tinha antes e fez uma festa pelo retorno do filho que havia se perdido e voltava vivo. Após o exame de consciência, meus irmãos, é necessário recorrer aos sacerdotes para se confessar. Confessar tudo ao ministro de Deus. É melhor não confessar do que confessar mal. Tentar esconder algum pecado ou dissimulá-lo com artimanhas. Saiba que nós podemos enganar o padre, mas não a Deus. Seria sacrilégio. Nós devemos nos lembrar de que se alguém conscientemente receber indignamente a Sagrada Comunhão, quando está em estado de pecado mortal, estará cometendo o pecado de sacrilégio. Assim, para o nosso bem, a Igreja nos instruiu e nos instrui para que cada vez que formos receber a Santa Comunhão, examinemos primeiro a nossa consciência. E se nós tivermos um pecado mortal em nossa consciência, nós devemos primeiro confessar esse pecado e receber a absolvição através da confissão, e só depois
nos aproximarmos para receber a Eucaristia. E por falar em pecado, Santo Agostinho tinha uma boa comparação para explicar a necessidade de nos confessarmos frequentemente. Ele dizia que assim como a neve recém-caída derrete com facilidade, mas se o sol não atinge a neve, ela endurece. E acumulando-se ano após ano, resistindo às investidas do clima, ela torna-se uma grande geleira, uma montanha de gelo. Essa mensagem, esse modo de ver de Santo Agostinho, nos faz perceber que algo parecido pode ocorrer com os pequenos pecados em nossa vida. Eles são fáceis de eliminar no princípio, mas acumulados eles vão endurecendo pouco a pouco, e conservados por muito tempo, longe da ação corretiva da graça, tornam-se quase incorrigíveis. Assim, a Igreja, de acordo com a missão recebida de Jesus, nos oferece a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Todos nós reconhecemos que somos pecadores. Cada vez que rezamos a Ave Maria, quando dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não é isso? Então é preciso não só reconhecer as feridas que o pecado produz em nós, mas procurar o remédio no sacramento da confissão. Portanto, não dá para compreender que alguém possa sentir vergonha de se ajoelhar diante de um sacerdote e não chegue a sentir a alegria de suas palavras quando ele diz: vai em paz, teus pecados te são perdoados. No sacramento da penitência, depois de um sincero arrependimento e confissão dos pecados, nos é concedido por meio do sacerdote o perdão dos pecados e a reconciliação também com Deus e a sua igreja. Eu não sei se você se lembra, mas tem um episódio na vida de São João Maria Vianney. Ele, como confessor, ele costumava dizer que muitos se confessavam e poucos se convertiam. Eu acho que São João Maria Vianney falava isso porque certamente é porque muitos se confessam sem arrependimento. Certo dia, meus irmãos, esse mesmo santo confessava um grande pecador, quando ele notou lágrimas nos olhos do santo. Espantado, perguntou: por que o Senhor tanto chora? O santo respondeu: ah, meu amigo, eu choro de ver que você não chora os seus pecados. Meus irmãos, um arrependimento e uma conversão sincera nos leva a chorar. Veja a conversão de Pedro. Após 3 vezes em que ele negou Jesus, a Escritura nos mostra o olhar da infinita misericórdia de Jesus provocou lágrimas de arrependimento em Pedro. Eu quero agora com você recordar esse fato. Veja, Pedro, que segue de longe o Senhor, entra na casa do sumo sacerdote. Nesse local vai ter lugar a cena mais triste da vida de Pedro. Pedro está com medo, está assustado e inquieto, e diz por 3 vezes que não conhece Jesus, que não é um dos seus seguidores. Logo depois, do canto do galo, cruzam-se os olhares de Jesus e de Pedro. Eu assisti o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e estou me baseando nisso que eu vi. Então Pedro comove-se, e o gesto de Jesus, silencioso e cheio de ternura, é emocionante. Pedro compreende a gravidade do seu pecado, e saindo para fora, ele chora amargamente. Essas lágrimas de São Pedro são a reação dos corações nobres, de corações movidos pela graça de Deus. É a dor de amor, é a contrição do coração. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo interroga Pedro por 3 vezes.
É como se Jesus quisesse dar a Pedro a oportunidade de reparar a sua negação. Mas Pedro já aprendeu com a sua própria miséria. Ele tem consciência da sua debilidade. Por isso ele põe tudo nas mãos de Cristo e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Existe, meus irmãos, duas maneiras de nos convertermos. Existe a conversão da água e das lágrimas. A conversão pela água do batismo e pelas lágrimas da penitência. Como pecadores, nós deveríamos derramar lágrimas por causa do nosso pecado. Aquela mulher pecadora do Evangelho, ela ficou aos pés de Jesus, chorando. Veja como aquelas lágrimas caíram. A tristeza do seu coração saiu escorrendo pelo seu olho. Essa tristeza pelo pecado, ela não é superficial, é uma agonia santa. O pecado gera tristeza e a lágrima mata o pecado. Uma pessoa má, ela pode ser perturbada por seus grandes pecados, mas uma verdadeira conversão de coração lamenta os seus pecados. É uma tristeza pela ofensa e não pelo castigo, porque violou a lei de Deus, porque abusou assim do seu amor. Isso derrete a alma em lágrimas. Uma pessoa pode até se desculpar, mas não se arrepender. Eu mesmo presenciei pessoalmente isso quando evangelizava os presos, os detentos nas penitenciárias. E percebi como um ladrão se arrepende quando está preso. Não porque roubou, mas porque ele tem que pagar pelo erro que cometeu. O perdão que Deus nos concede, ele está vinculado ao perdão que nós damos a quem nos ofendeu. Nós percebemos que a única exigência que Deus faz para perdoar os nossos pecados, quaisquer que sejam, é que, além de arrependidos, tenhamos perdoado aos que nos ofenderam. Você se lembra que Jesus disse: se não perdoarmos os outros, o Pai do céu também não perdoará as nossas faltas. Essas palavras, elas são claras demais. Elas dispensam qualquer explicação. Eu quero, para concluir esse momento do nosso encontro, desse vídeo, mostrar para vocês agora os efeitos espirituais do sacramento da penitência, conforme o parágrafo de número 1496 do Catecismo da Igreja Católica. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são: reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça. Reconciliação com a Igreja. Remissão da pena eterna devida aos pecados mortais. Remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado. Paz e a serenidade de consciência e consolação espiritual. E, finalmente, acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Veja quantas bênçãos nos traz esse sacramento. Isso nos faz relembrar que, certa vez, São João Paulo II disse que os consultórios dos psiquiatras estão lotados porque os confessionários estão vazios. A conversão, meus irmãos, é uma verdadeira graça. É reconhecer o próprio pecado, é detestá-lo e desejar sim ser libertado dele. Mas fica ainda todo um processo de conversão que continuará durante toda a nossa vida. Trata-se de uma luta para vivermos no amor de Deus, uma atitude permanente, já que não cessaremos de converter-nos enquanto vivermos. Todo o nosso itinerário aqui é de conversão. Em quase todos nós o pecado ainda se mistura às virtudes, até o fim da nossa vida. Que o Senhor conceda às nossas almas aquela dor de verdadeiro arrependimento,
aquela dor que atinge com segurança o perdão de todas as nossas culpas, aquele pranto de sincero arrependimento que apaga toda iniquidade e toda mancha, e também que nos devolva a paz ao nosso espírito arrependido e humilhado. Deus abençoe a você, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.